Salve, salve, torcida, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, muitas notícias hoje, cara. O Jorginho finalmente não é mais técnico do Vasco. Vamos falar desse assunto, vamos falar também da renovação de contrato com o Nenê. O Nenê falou a respeito desse assunto e trouxe uma grande novidade para nós torcedores. Também vamos falar aqui a respeito do julgamento do Sport, cara. O que aconteceu com esse julgamento e se o Vasco ganhou os pontos. Também vamos falar do David Terans, se existe sim a possibilidade dele ser novo reforço. Fique até o final, o vídeo está imperdível, mas já vai deixando aquele likezão para fortalecer, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você. Esses dias eu vou gravar vídeos dessa maneira, porque eu estou viajando, aí fica um pouco complicado para mim gravar, mas para não ficar sem conteúdo aqui no canal e vocês ficarem informados, a gente não vai deixar de gravar, vamos trazer vídeo aqui dessa maneira aqui para você ficar sempre informado com as notícias do nosso Vascão. Bom, pessoal, como praticamente todos os vascaínos já estavam sabendo, né, cara, o Jorginho não é mais técnico do Vasco. Ele, inclusive, já foi comunicado hoje pela diretoria do Vasco que não terá o seu contrato renovado. O contrato dele era somente até o término dessa Série B, com o objetivo único e exclusivamente de levar o Vasco novamente à Série A do Campeonato Brasileiro, com o objetivo conquistado e também, claro, as péssimas atuações do Vasco, podendo até mesmo ter subido com uma maior tranquilidade. O Vasco não conseguiu jogar bem e isso culminou na saída do treinador. Não teria agradado aos investidores, a 77 Partners e também ao scout do Vasco, né, cara, que são os analistas de desempenho que estão aí analisando o mercado de futebol e com certeza analisando o próprio elenco e também as peças que o Vasco utilizou nessa temporada. O Jorginho não teria agradado a diretoria esportiva do Vasco e ele é mais um técnico que deixa o nosso clube. Após 4 técnicos passarem pelo Vasco, o Vasco conseguiu o tão sonhado retorno à elite do futebol, mas agora é um novo planejamento, agora é uma nova era no Vasco, como próprio disse o Paulo Brax. O Vasco está de olho aí agora em outros nomes e o nome favorito para assumir o clube, o favorito da diretoria do Vasco é o do Juan Pablo Vojvoda, treinador do Fortaleza, que está em fase final de contrato com o Leão e muito possivelmente não deverá ficar no clube cearense. Pode ser que o Vasco seja aí uma grande oportunidade para ele na sua carreira, pegar um clube grande em reconstrução, começar um trabalho do zero, pode ser um grande desafio para o Pablo Vojvoda, e isso pode ser também um atrativo, fora, obviamente, a grana, né, cara, a parte financeira, porque hoje o Vasco tem muito dinheiro, e vale ressaltar também que além do Vasco, Corinthians e Atlético Mineiro também demonstraram um certo interesse na contratação desse treinador. Obviamente, pelos grandes feitos que ele fez com o Fortaleza. O Fortaleza, que até então era considerado um time de Série C, hoje é time que disputa Libertadores. Está brigando novamente por uma vaga na pré-Libertadores. Óbvio, isso tem um dedo aí do Pablo Vojvoda, que é um grande treinador, na minha opinião. Pode ser sim, quem sabe, ele o técnico do Vasco. Uma novela que já se arrasta desde quando o Vasco demitiu o Maurício Souza e agora pode ser que tenha um final feliz para nós, torcedores vascaínos. Quem sabe a chegada do Vojvoda. O Vasco vai aguardar o término do Campeonato Brasileiro, que se encerra nesse próximo final de semana, com certeza deverá intensificar as conversas com o treinador argentino. Outros nomes correm por fora, né? Como o do Odair Helman, que é um nome que já tem uma grande rejeição do torcedor vascaíno, por ele ter negado o Vasco no meio do ano, né? Não quis assumir o Vasco na Série B, independentemente se estava passando por um processo de SAF, o que fosse acontecer no Vasco. É o Vasco da Gama. É isso que as pessoas têm que entender. Eu vejo muita gente defendendo o Odair Helman, que com nenhum treinador assumiria o Vasco naquele momento, mas a gente está falando, meu amigo, é do Clube de Regatas Vasco da Gama, não é de um clube pequeno, não é de um time de várzea, é um dos maiores clubes do mundo. O cara recusou o Vasco para continuar sem emprego, é um absurdo isso, né, cara? E na minha opinião, não é agora na Série A que ele tem que assumir o Vasco, ele quer ele bem longe do Vasco. Outro treinador que corre por fora, também o Eduardo Cudê, argentino, que saiu recentemente do Celta de Vigo da Espanha. Esse também é um nome que me agrada, poderia tranquilamente assumir o Vasco. Não escondo de ninguém, já falei isso aqui algumas vezes no canal, que o nome do técnico Marcelo Gallardo é o melhor nome possível, na minha opinião, para assumir o Vasco na Série A do Campeonato Brasileiro. Treinador que não vai renovar com o River Plate, ficará disponível no mercado e seria um grande nome, seria um baita nome aí para a reconstrução do Vasco. Mas é o que tudo indica, a 77 Partners tem sim um interesse no Vojvoda e pode ser sim ele o novo técnico do Vasco. Deixa aí nos comentários se te agrada aí a possibilidade do Vojvoda ser técnico do Vasco e se você gostou da saída do Jorginho, que foi oficializado que não é mais técnico do nosso clube.
Bom, pessoal, agora vamos dar um girão nas notícias, né? Finalmente o julgamento do Vasco aí, do Sport, teve uma solução, né? Teve uma punição ao Sport. O Sport foi punido com 8 jogos com portões fechados e o STJD, enfim, declarou o Vasco vencedor da partida e com isso o Vasco ganhou 2 pontos a mais, ultrapassando o Bahia na tabela. E o Vasco hoje terminou a Série B na 3ª colocação. Esse julgamento aí que poderia já ter resolvido a vida do Vasco na semana passada, né? Os vagabundos do STJD fizeram de tudo para tentar atrapalhar o emotivo do Vasco, né, atrapalhar aí o psicológico dos jogadores do Vasco e também do próprio clube. E eles não conseguiram fazer isso, né, cara? O Vasco conseguiu vencer o Ituano, subiu para a 1ª divisão no campo e eu tenho certeza absoluta que se o Vasco tivesse perdido para o Ituano, o STJD nunca iria dar esses pontos ao Vasco, nunca iria declarar o Vasco o vencedor por 3-0 contra o Sport. Deixa aí nos comentários o que você acha dessa decisão, o Vasco ganhando mais 2 pontos e consolidando mais ainda o seu retorno à elite do futebol. Bom, e hoje também o Nenê falou a respeito da permanência no Vasco, né? Ele disse que a ideia é ficar no clube, que ele já está conversando com o Vasco sobre essa renovação. Em entrevista aí ao programa Tá Na Área do Sport TV, ele disse que dá para ficar mais um pouquinho, se tiver que ficar, essa é a vontade do jogador. Ele disse que o pessoal da SAF demonstrou que o jogador pode ajudar bastante e ficar no clube por mais tempo ainda. Pode ser que o Nenê renove o seu contrato aí pelo menos até o término da próxima temporada e continue no Vasco. Quem também pode vir para o Vasco, de acordo com o Papo na Colina, é o meio-campista uruguaio Davi Terans. O jogador teria demonstrado um forte interesse em se transferir para o Vasco, de acordo apurou o portal Papo na Colina. No momento, as negociações não estão em andamento, somente existe o interesse do Vasco na contratação do jogador. Dirigentes do Atlético Paranaense já disseram que não existe nenhum tipo de negócio ainda com o Vasco e que não teve nenhuma negociação em andamento. Pode ser que o Vasco vá atrás do jogador. A princípio, teriam vazado os valores, né? Que o Atlético Paranaense gostaria de vender o jogador por 25 milhões de reais. Esse seria o valor que o Vasco pode pagar ao Atlético Paranaense se quiser contratar o jogador. Jogador muito qualificado, né? Fez parte aí do vice-campeonato do Atlético Paranaense da Libertadores, né? E vamos aguardar como que vai ficar essa situação envolvendo esse jogador, né? Voltando lá no assunto do STJD, vale ressaltar que os jogadores Raniel e Luiz Henrique, que foram punidos pelo STJD com 2 jogos, já foram cumpridos pelos atletas, né? Que eles ficaram de fora dos jogos finais aí na Série B, no jogo contra o Criciúma e também contra o Sampaio Corrêa. Eles voltaram a atuar normalmente no jogo contra o Ituano. O Raniel, peça fundamental naquele lance do pênalti, né, que resultou no gol do Vasco. Em contrapartida, o goleiro House, que foi um dos precursores por ter acontecido o adiamento do jogo, né, por ele ser incluído no julgamento também, pegou 4 jogos de gancho e desfalcará o Vasco aí, caso ele permaneça para a próxima temporada, nos 4 primeiros jogos aí do Vasco na temporada. Bom, e também tivemos uma novidade quanto aí ao goleiro Kehler, né? De acordo com as informações vindo lá do Rio Grande do Sul, o goleiro descarta uma ida para o Vasco e deseja permanecer no Internacional, já que ele alcançou titularidade nessa temporada e o time irá disputar a Libertadores em 2023. Muito possivelmente, ele não será goleiro do Vasco na próxima temporada. Quanto ao goleiro Marcelo Groi, outro nome especulado do Vasco, teria sido negado pelo empresário a possibilidade dele vir defender o Vasco, e não existe nenhuma negociação com o goleiro que está atualmente no futebol árabe, aquele mesmo com passagens pelo Grêmio. Deixe aí nos comentários quem você gostaria que fosse o goleiro do Vasco em 2023. O Vasco dando mostras aí que vai sim contratar um goleiro para ser titular. É isso aí, pessoal. Esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado por assistir até aqui. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada. Então, tamo junto. Saudações vascaínas a todos e é nóis!